Boa noite a todos, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui. Nós vamos, então, fazer um estudo sobre a importância da vida, se baseando no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos procurar, em nosso estudo, responder as seguintes questões. Quais são os objetivos da vida na Terra? Como podemos cumprir esses objetivos? Vamos ver, então, o significado de encarnação que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles dizem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de trazê-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Para alcançarem essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que se encontra o que nós chamamos de expiação. Todos nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes e precisamos todos da experiência em corpos carnais para realizarmos as nossas evoluções de inteligência e moralidade. Então, não existe exceção. Deus, para todos nós, aqueles espíritos que são tão evoluídos, vamos pensar no Cristo, o espírito mais evoluído, mais puro que já apareceu, já surgiu na Terra. É um espírito também que passou por essas situações de encarnação. A encarnação, ele foi evoluindo. O que é a expiação aqui? A expiação está sendo colocada como as vicissitudes que nós vivemos na nossa existência corporal. As vicissitudes são as transformações, as mudanças. Em seguida, eu vou colocar exemplos através das necessidades que são impostas em nossas encarnações. Adquirimos experiências, desenvolvemos nossa inteligência, aprimoramos nossos sentimentos. Nascemos num corpo carnal, cheio de necessidades. Ficamos doentes, sentimos desejos, envelhecemos e morremos. Temos muito cedo que começar a estudar e, num determinado momento, começamos a trabalhar e só paramos muito tempo depois. Pessoas que nós amamos muito nos deixam com a morte. Nós sofremos com a separação. Esses são exemplos de vicissitudes da existência corporal, que faz com que a gente aprenda, com que a gente evolua em inteligência e em moralidade. Mais duas questões que se encontram no Livro dos Espíritos. A questão 719, nela, Kardec pergunta aos espíritos: merece censura o homem por procurar o bem-estar? E a resposta dos espíritos é natural o desejo de bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação, a conservação do nosso corpo. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha diminuir-nos nem as nossas forças, nem as nossas forças físicas, nem as nossas forças morais. Na 920, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E eles dizem: não. Por isso é que a vida lhe é dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males, e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a felicidade, como se diz, não é desse mundo, não é da Terra. Mas a felicidade nós vamos encontrar perfeita em mundos superiores. Aqui é uma felicidade relativa. Mesmo que nós nos achemos felizes, lembrar que essa felicidade é relativa. Nós não temos uma felicidade contínua, constante. É assim que nós gostaríamos que fosse, mas assim não acontece.
Por mais que estejamos felizes, existe muita infelicidade ao nosso redor, por exemplo, no que acontece hoje no mundo todo. É algo triste, pessoas passando necessidade, morrendo, sofrendo, adoecendo. Não dá para ser feliz de forma completa dessa forma. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Jesus lhe responde: Meu reino não é deste mundo. Então, Jesus, ele deixa claramente aqui a informação de que o reino dele não está na terra, mas depois que nós sairmos da terra, depois da nossa morte, nós entraremos no reino de Jesus. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Então, Jesus, se nós tirarmos a vida futura e formos estudar, considerar aquilo que Jesus ensinou sem a vida futura, a maioria daquilo que ele ensinou não vai fazer sentido, não vai fazer nenhuma razão de ser. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Se nós acreditarmos de uma forma firme na vida futura, a nossa vida aqui na Terra, nós vamos colocar uma outra razão de ser. Nós vamos continuar vivendo, vamos precisar das coisas materiais, sem dúvida, mas vamos viver nos preparando para essa vida que nós vamos chegar lá em um momento e queremos estar bem quando chegarmos lá. Então, nós vamos nos preocupar muito como chegar bem nessa vida futura. A importância dada aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Então, quanto mais apego às coisas materiais, menos fé na vida futura nós temos. O espírita compreende que já viveu antes desta vida e viverá depois dela, no plano espiritual e também em outras encarnações, seja na Terra ou em outros mundos. Compreende que dificuldades que possa estar enfrentando nesta vida seja consequência de erros em vidas passadas. Nós compreendemos que isso é possível e deve acontecer, mas o que é realmente fundamental para nós é a vida presente. São as nossas atitudes positivas na direção do bem nesta vida que apagarão erros do passado e que nos definirá um futuro melhor, seja na espiritualidade como em outra encarnação. Os espíritas nos dizem que somos mais inteligentes, sem o corpo carnal. Que o nosso corpo físico pode abafar as nossas faculdades intelectuais, mas não as faculdades morais. Portanto, na nossa vida atual, o desenvolvimento da nossa inteligência é importante, mas a purificação de nossos sentimentos tem prioridade. Podemos continuar a crescer em conhecimento e inteligência e podemos tomar resoluções na direção do bem na vida espiritual, mas as provas da vida terrena são fundamentais para o nosso aprimoramento no bem. Podemos tomar resoluções na vida espiritual, resoluções boas, que iremos tentar empregar na próxima encarnação. Mas chegando aqui podemos mudar e não fazer aquilo. Nós fazemos isso com uma certa frequência. Às vezes,
planejamos coisas que não se realizam. Jesus diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem a nós. Diz também que devemos amar os inimigos. Diz que se somente amarmos os que nos amam, nisso não teremos muito mérito. Uma vez que as pessoas de uma vida também amam os que os amam. O que significa amar os inimigos não é a mesma coisa do que amar os amigos. É não sentir por ele ódio, desejo de vingança, desejar o bem a eles, fazer de tudo para que eles, até orar por eles. Então, isso é amar os inimigos, não dá para sentir a mesma coisa por um inimigo que sente por amigo. Quando nós nos dedicamos a realizar em nossas vidas os ensinamentos de Jesus, a nossa vida atual se torna mais leve, enfrentamos com mais tranquilidade as provas que se apresentam em nosso caminho. Então, Jesus nos falou, se preparem para a vida futura, realizem, ame o vosso próximo, ame o vosso inimigo, mas isso não nos ajuda só lá, começa a nos ajudar aqui, porque nós, com esses pensamentos, com esses sentimentos, atraímos para nós os amigos espirituais e que tenha, vamos supor que tenha algum amiguinho necessitado, criando algum empecilho, eles serão afastados, serão encaminhados por esses amigos espirituais. Toda a moral de Jesus se reúne na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo, do sacerdote, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, essa felicidade futura que nós buscamos, mas como a condição única. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado a levar deste mundo. Não tem das suas riquezas o porte real, mas simplesmente usufruto. Então, para que a gente possa realizar o nosso crescimento em conhecimento, em virtude, Deus nos empresta um corpo, empresta as afeições que nos rodeiam nessa vida, os bens da natureza, e quando nós usamos mal isso que nos foi emprestado, nós vamos ter uma consequência negativa, seja na vida espiritual e mesmo em outra existência. Que é então que nós possuímos, que o homem possui. Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, tudo isso nós carregamos conosco. Nós não levamos conosco os bens materiais, nós temos uma casa, temos um carro, temos dinheiro no banco, isso fica aqui, nós não conseguimos levar conosco, mas levamos conosco tudo que nós aprendemos e tudo que nós fizemos de bem. Isto o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode tirar, o que ele será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende, então, do homem ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto que, no que tiver adquirido em bens espirituais, resultará a sua posição futura. Nós chegamos aqui com algumas faculdades boas, com defeitos morais, e chegamos com qualidades e defeitos, e o objetivo é sair daqui com mais qualidades do que chegamos e com menos defeitos. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos.
porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Estamos falando da fé. Por que falar da fé? Porque nós compreendemos qual é o objetivo da vida, os Espíritos nos colocam. Jesus já disse que na vida espiritual nós vamos chegar lá, e depende de como nós vivemos aqui, nós podemos chegar bem ou não. Nós compreendemos, então, o que nós devemos viver nessa vida, praticar o bem, seguindo as orientações do Mestre Divino. Mas como fazer isso? Eu preciso de crer, eu preciso de ter fé. Eu vou buscar essa fé. A fé não é uma coisa que nós podemos nascer sem muita fé, ou quase nada. Quando nós buscamos alguma coisa que é importante para nós, para que a gente cresça no trabalho, nós vamos lá, por exemplo, estudar uma língua estrangeira, nós vamos estudando porque aquilo vai ser útil, nós vamos crescer naquele trabalho. Nós precisamos, para chegar bem nessa vida futura, para compreender a vida, nós precisamos de aprender, queremos aprender sobre a vida futura, e aí vem a fé naturalmente. A fé nós podemos buscar, nós podemos encontrar ela com o nosso esforço, com a nossa procura. Procuremos a fé com o que ela contém de belo e bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não devemos admitir a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Amemos a Deus, mas sabendo porque o amamos. Acreditemos nas suas promessas, mas sabendo porque acreditamos nelas. Então, com a fé e compreendendo aquilo que nos é importante viver nessa vida para prosseguir na vida espiritual, em outras encarnações, mesmo melhor do que nós vivemos nessa, é preciso ter fé para poder realizar esses objetivos. Caso contrário, nós vamos viver mais para as coisas do mundo material. Obrigado e uma boa noite a todos.